Pessoal, e dando continuidade aqui à nossa aula da função executiva, outros testes é esse aqui, é o Trial Maker Test, né, onde tem sequências em que o paciente tem que seguir. Por exemplo, esse é um teste que se encontra também lá no MOCA, em que o paciente vai alternando números e letras do alfabeto, e aí ele tem que dar continuidade a essa sequência. Outro teste bem interessante também para ser aplicado à beira-leito é o teste Luria, né? É o punho, borda e palma. Punho, borda e palma. Você sempre pede para o paciente repetir essa sequência e você vai avaliar se ele persevera, se ele fica perseverante em um movimento só. Geralmente, o paciente pode ficar batendo só punho, 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 ou fazer de uma forma desorganizada esse movimento, que, de novo, a gente volta a avaliar nessa sequência de movimentos se ele tem capacidade de selecionar qual movimento vai ser feito, de organizar a sequência que foi passada para ele, de se planejar para essa ação, inibir, porque às vezes tem uma vontade de ficar, né, socando a mesa, então ele vai ter que inibir comportamentos, ou seja, o quanto que ele usa, né, dessas dimensões da função executiva. E outra coisa também é avaliar a capacidade de abstração desse paciente. Por exemplo, perguntando para ele qual que é uma semelhança entre uma laranja e uma bola, que qual que é a semelhança entre um avião e um trem. Isso também facilita a gente a identificando se tem algum déficit da função executiva. Porque a partir dessa alteração, a gente já vai raciocinando para alguns tipos de diagnósticos também. Tá? Memória. Gente, a memória é uma cognição extremamente importante, né? E faz muita parte do nosso dia a dia na prática clínica. Didaticamente, a memória ela é avaliada em memória de curto prazo e a de longo prazo. A gente vai dar mais atenção aqui para a memória de longo prazo, tá? A memória de longo prazo ela é dividida em dois itens. A memória declarativa ou explícita, que é aquela memória em que envolve as duas principais, a episódica e a semântica, e a memória implícita. O que é a memória implícita, pessoal? A memória implícita é que nós adquirimos ela a partir do movimento repetitivo, a partir do momento em que a gente vê outras pessoas fazendo, a gente consegue incorporar ela no nosso dia a dia. Por exemplo, andar de bicicleta. Andar de bicicleta, ela começa inicialmente com o início, né? com a memória explícita, né? Mas com o tempo ela torna-se uma memória implícita. Por quê? Você não fica pensando, né? Depois que você aprende, pensando, eu preciso de contrair tal musculatura, eu preciso de colocar o pé em tal lugar, enfim. É uma coisa que é automática, né? Isso é memória implícita. É igual passar a marcha também de um carro. No início é mais desafiador quando você está aprendendo, mas com o tempo aquilo fica automático, fica mecânico. Então, usa-se uma parte mais baixa do cérebro, né? Fica uma coisa mais automática, mais habitual, tá? E a memória explícita, essa sim, a gente utiliza ela muito para episódios, por exemplo, episódios importantes que te marcaram na sua vida, quando você teve seu primeiro relacionamento, quando você passou num vestibular, quando aconteceu algo que foi marcante para você. E a memória semântica é tudo aquilo que a gente nomeia, né? Por exemplo, a gente sabe que uma semana tem 7 dias, que um dia tem 24 horas. Isso são as nomeações, né? As convenções também. Você sabe o nome de... Uma caneta chama uma caneta, um lápis chama um lápis, uma carteira chama uma carteira, enfim. Então, isso também envolve a sua memória semântica, ela fica lá registrada. A partir do momento em que a gente começa a identificar alterações nessa memória, isso vai nos chamar a atenção. Por exemplo, você mostra uma caneta, deixa eu pegar uma caneta aqui. Você mostra uma caneta para um paciente e ele fala que não sabe o nome disso. Isso pode ser uma alteração na memória semântica desse paciente. Ou ele passa a ter dificuldades, então, para relembrar momentos, episódios da vida dele. Isso também pode chamar atenção para um quadro
de um transtorno neurocognitivo maior, uma doença neurodegenerativa, tá bom? Bem, ainda na etapa da memória, né, existem as etapas dos processos mnêmicos, ou seja, a codificação, que é o momento em que a informação entra no nosso sistema nervoso, e aí muitos quadros psiquiátricos, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do TDAH, já manifestam uma alteração nessa primeira etapa, na primeira codificação. Quando que eu percebo que isso está alterado? Imagina só que eu estou no meu trabalho, aí eu peço para um meu colega meu, falo assim, decora um número aqui para mim, 32195257. Muitas das vezes, ele consegue, depois de segundos, repetir essa sequência de números que eu falei. Tá? Quando ele já tem uma dificuldade em executar isso vai te chamar a atenção que ele pode ter uma alteração na codificação, no registro, na fixação da memória. E aí, isso ser um quadro primário, por exemplo, de um TDAH. Isso pode ser uma possibilidade. A segunda etapa é a consolidação, ou seja, é quando há o registro da informação. Mas essa memória não pode ser somente registrada, ela precisa ser armazenada, conservada. E quando há uma alteração desse armazenamento, é o que a gente encontra aí na doença de Alzheimer, por exemplo. Tá? E além do armazenamento, há o momento da evocação, que é o acesso a essa informação armazenada. E aqui, pessoal, é interessante a gente entender que tem pacientes, por exemplo, que eles possuem uma dificuldade na evocação, em ter o acesso na informação que está armazenada. Então, muitas das vezes, ele consegue armazenar, consegue conservar, mas não consegue recuperar essa informação. E você deve estar se perguntando, mas por que isso é importante? Bom, eu vou dar um exemplo prático. Pacientes que teve, por exemplo, um AVC isquêmico ou tem microangiopatias, né, umas isquemias lacunares, muitas das vezes eles podem ter dificuldade em evocar, em recuperar aquilo que eles fizeram num teste, por exemplo. Então, imagina só que você está lá no seu consultório, você pede para o paciente falar assim, decora essa sequência de palavras. Carro, caneca, tijolo. E aí passa um tempo, ele sabe as palavras, só que não consegue evocar, não consegue recuperar essas palavras. E quando você dá pista, uma das palavras serve, por exemplo, para você tomar leite, para tomar uma água, caneca. Isso significa que ele não está necessariamente com uma doença de Alzheimer. Ele não está com um problema na conservação, no armazenamento, mas sim na evocação. Então, isso pode ser, por exemplo, um quadro de uma demência vascular, por exemplo, ou uma alteração vascular. Isso ajuda muito a gente a identificar e avaliar isso na nossa prática do nosso dia a dia. Então, paciente com uma dificuldade de evocação, mas com pistas preservadas, ou seja, ele consegue lembrar da palavra que foi dita com algum tipo de pista, isso pode indicar um quadro vascular ou uma demência de um parkinsonismo, por exemplo. Tá? Já na demência de Alzheimer, ele vai ter um problema, uma alteração no armazenamento, na conservação dessa memória. E, eventualmente, aí tem alterações do hipocampo, que eu vou estar mostrando nessa imagem. A gente vai ter uma aula somente de imagens, tá? Para a gente estar identificando essas alterações aí no cérebro. Outro ponto que é importante, pessoal, que eu acho muito interessante, que é essa lei de regressão minêmica de Ribot. Que seria isso? É uma perda de informações que elas acontecem sempre do mais recente para o mais antigo. Então, um paciente que está com uma doença de Alzheimer,
ela começa a esquecer coisas mais recentes, coisas mais atuais. E conforme a doença vai evoluindo, vai progredindo, ela começa a esquecer de coisas mais antigas, tá? Então sempre acontece essa regressão, né? Do que é mais recente para o mais antigo, para o mais tardio na linha do tempo, tá bom? Voltando a falar dos cortes, né? Esse aqui é uma imagem de um corte que a gente chama de corte frontal ou coronal, de uma ressonância magnética, e ela serve para mostrar para a gente o hipocampo, né? O hipocampo existe as escalas, que chama atrofia do lobo temporal medial, tá? É o MTA. Então, essa escala de Sheldon, ela serve para mensurar o quanto que esse hipocampo está atrofiado, está alterado. E em pessoas que têm idade inferior a 75 anos, quando esse hipocampo tem um MTA maior ou igual a 2, isso significa já que tem uma alteração. Já em pacientes que têm idade superior aí a 75, né, maior ou igual a 75 anos, a alteração se dá a partir de um MTA maior ou igual a 3. Então, se você pega um paciente que tem uma clínica sugestiva, tem um prejuízo no funcionamento e tem uma alteração de imagem, muito provavelmente pode ser uma doença de Alzheimer, porque está com alteração específica, né, nessa área do hipocampo, tá bom? Importante também ser avaliado que esses cortes, né, essas avaliações da ressonância, devem ser feitos sempre aí em T1, tá? Que é o melhor corte para ser avaliado essa imagem do hipocampo. Pode ficar tranquilo que em breve nós teremos essa apresentação da ressonância, né, e outros exames de imagens também. Aqui, só para ficar mais claro para vocês, né, essa aqui é uma imagem da anatomia do hipocampo, né? Medialmente, a gente tem a fissura coroidea, tá? E mais lateral, o corno temporal do ventrículo lateral, que é aí uma imagem para a gente ter a noção do quanto que está essa anatomia do hipocampo, né? E lembrando também que tem algumas referências como o cerebelo, que a gente precisa ver num corte para saber se está na área correta mesmo do hipocampo. Então, essa é uma apresentação que eu vou estar falando mais à frente para vocês. Além dessa memória episódica, como eu falei, né, a memória episódica ela refere-se diretamente, né, com a memória explícita, né, memória declarativa, e a gente pode avaliar de diversas formas, né, acontecimentos históricos, quem que é o atual presidente da República, enfim, pontos marcantes, né, na história e da cultura daquele indivíduo que você está avaliando, né? Descobertas científicas, notícias recentes, enfim. Existe uma série de perguntas, né, que a gente pode estar conversando com o paciente e já ir percebendo de como que está a memória episódica desse paciente, tá bom? Bom, por fim, a linguagem. A linguagem é um ponto muito importante, né? Saber nomear as coisas, repetir frases, né? Por exemplo, repete para mim, nem aqui, nem ali, nem lá. São estratégias que estão presentes, por exemplo, no Minimentum, né? Mas que a gente pode fazer no nosso dia a dia de clínica ali, onde a gente não está com um teste ali estruturado para fazer a beira-leito com o paciente ou no próprio consultório. Enfim, então, são momentos que a gente pode utilizar. O próprio teste da fluência, que a gente falou lá para a função executiva, é um teste também que a gente pode usar na linguagem. E a gente sempre vai identificando também no paciente a capacidade dele de compreensão, né? Ele consegue compreender o que eu estou falando? Levanta sua mão direita e coloca no nariz. Ele tem essa capacidade de compreender nomes, compreender comandos, que isso também envolve a linguagem. Reforçando aqui que quando a parte de Broca, né, que fica no lóbulo frontal inferior, vou botar uma imagem para vocês verem,
ela é responsável mais pela parte motora da linguagem, né? E a parte de Wernicke, que fica no lóbulo temporal superior, ela é mais responsável pela compreensão, tá? Então, eventualmente, pessoal, esse paciente ele pode ter uma alteração em uma única região, tá? Tanto na fase de Broca ou numa fase de Wernicke, ou nas duas regiões, sim. Isso pode acontecer, tá? Bom, o que é uma afasia, né, gente? A afasia é uma alteração adquirida, né, no processamento da linguagem e secundárias a alterações em áreas específicas do cérebro, seja por conta de um AVC, seja por conta de um tumor, por exemplo. Isso é uma afasia, tá? Outras questões podem ser alterações perceptivas, né, de deficiência auditiva, que pode levar a uma alteração da fala, tá? Alterações da articulação, que é disartria, né? Agramatismo, que é quando se fala-se sem conectivos, né? Ou até mesmo na nossa psicopatologia, tá? Quando o paciente, por exemplo, tem neologismo, isso é uma alteração da linguagem. Quando o paciente, eu botei esse vídeo aqui, ele fala em uma língua, né? Uma outra língua, e isso é um termo que também gera muita confusão, né? Ele fala em neologismo e fala que está se comunicando em uma outra língua lá que ele criou, isso a gente vai chamar de glossolalia, que é totalmente diferente da jargonofasia ou salada de palavras, que é essa frase que está aqui em amarelo, né? O sol de vidro correu na caneta do amanhã azul. Percebe que não tem muito aí uma compreensão, né, do que está sendo dito. Então, isso é uma jargonofasia, uma salada de palavras que não tem nenhum propósito, nenhum sentido naquele momento. Bom, esse gráfico eu coloquei aqui do livro da USP, né, do livro do professor Oreste, né, de neuropsiquiatria. E é bem interessante para dar aquela resumida, né, do que foi feito, né, da questão das alterações Broca, de Wernicke e uma alteração, né, na linguagem global, tá? Como a gente já comunicou aqui anteriormente. Muito bem. Aqui, para já finalizando, pessoal, a fissura de Silvius, né, que ela está muito associada, por exemplo, a algumas afasias progressivas primárias, que a gente vai ter uma aula também, uma apresentação direcionada para as afasias, tá? E que a gente vai estar avaliando aí no exame de imagem estrutural essa atrofia desse sulco de Silvius. E, por fim, as alterações visoespaciais, que elas podem acontecer em demência de corpos de Levy, por exemplo, nas atrofia córtico-basal, tá? E já para dar um aperitivo aí para a nossa próxima aula, a gente vai dar agora o passo a passo dos exames cognitivos específicos. Entre eles o Mini-Mental, que está aqui, que foi desenvolvido, né, pelo professor Marshall Foster e a sua equipe, tá? Lá em Baltimore, né, no Hospital Johns Hopkins. Ele, que era um psiquiatra, e ele que desenvolveu essa avaliação da parte cognitiva, tá? É um teste que tem uma baixa complexidade, né, e também uma baixa sensibilidade, mas que é muito útil, assim, para o nosso dia a dia e que pode ser um teste de rastreio bastante interessante, tá? Muito bem. É isso que eu queria deixar para vocês. Espero até a nossa próxima apresentação, nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Até mais, pessoal.